TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã. Batuíra, Verdade e Luz. Biografia do emigrante português António Gonçalves da Silva Batuíra, pioneiro do espiritismo na cidade de São Paulo e em todo o seu estado, no fim do século XIX e início do século XX. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. O que trazemos aqui hoje para a nossa reflexão, diante dos últimos acontecimentos, os últimos dias, da violência que assola nosso planeta em vários pontos diferentes. Sabemos que ela sempre existiu, mas sabemos que precisamos cada vez mais, como evoluímos em inteligência, evoluirmos em sentimentos, não deixarmos nos levar pela agressividade, pelo preconceito, ou seja, tentarmos aqui refletir sobre a agressividade que há ainda dentro de nós, porque toda violência externa, ela reflete uma desorganização interna. Portanto, é a nível de sociedade e a nível de indivíduo. Todos nós estamos envolvidos. Portanto, o tema que trago aqui hoje são palavras interligadas, uma leva a outra. Sem o perdão não é possível reconciliação e a pacificação, que tanto precisamos dentro de nós e no nosso mundo exterior. E começo por trazer esta escultura, este monumento, que eu não sei se alguém conhece. Alguém conhece aqui este monumento? É um homem e uma mulher abraçados. Dizem que em cima de um muro farpado, de arames farpados. A sua autora idealizou essa escultura após a Segunda Grande Guerra, quando ela leu uma história de uma mulher que atravessou a Europa a pé para reencontrar o seu marido. Quando então ela se apercebe que esse fato não era só individual, mas que era entre as nações, que haviam nações que estavam a se reerguer e a se reconciliar, como que se abraçarem em cima daquele farpado que os separou, daquelas ofensas ou daqueles conflitos que geraram a separação. Portanto, a sua autora, Josefina de Vasconcelos, o nome da escultura se chama Reconciliação. E esta escultura, ela foi a sua réplica em bronze, está em 4 pontos diferentes do planeta. Está em Coventry, na Catedral na Inglaterra, está na Irlanda, está no Parque da Paz em Hiroshima e está no Museu do Muro de Berlim, no Memorial do Muro de Berlim, na Alemanha. E nessas pedras, nessa primeira foto que seria no Parque da Paz, nessas pedras estão escritos alguns países. Está ali, por exemplo, Berlim, está Hiroshima, ou seja, algumas cidades. E a inscrição que está abaixo da escultura está em inglês, mas em português essa escultura nos lembra que a dignidade humana e o amor triunfarão sobre o desastre, nos unindo em respeito e paz. Que apesar de todas as diferenças, dos conflitos, há sempre uma forma de reconciliação. Portanto, é como começamos aqui a palestra de hoje, lembrando esta escultura
da reconciliação, algo que tanto precisamos hoje, seja para nós mesmos, seja no mundo exterior. Eu não podia deixar de trazer, e vamos trazer aqui todos os textos do Evangelho e apenas o Evangelho. Esta passagem do Evangelho, lembrada por Mateus, que nos diz assim: reconciliai-vos o mais cedo possível com o vosso adversário, enquanto estáis em caminho com ele, para que não suceda que o vosso adversário vos entregue ao juiz e que o juiz vos entregue ao ministro da Justiça e que sejais postos na prisão. Primeiramente, se formos analisar aqui, palavra a palavra, frase a frase, a palavra reconciliação significa conciliar, consertar no dicionário, entrar em acordo, restabelecer a relação, fazer ver algo de bom no outro que havia sido perdido. Tudo isso está no dicionário. Mas há pouco tempo vi uma palestra que eu achei interessante, onde o sinônimo também era cicatrização. E achei essa espetacular. Por quê? Temos que reconciliar o mais cedo possível para que não sejam expostos na prisão. Quando temos uma ferida, porque a mágoa, o ressentimento, abre uma ferida no coração. Se não tratamos de uma ferida, começa a sangrar, ou seja, se não olhamos, se a ignoramos, o que vai acontecer? O sangue vai estar ali estancando. E pode vir o quê? Doenças, pode adoecer, pode piorar o estado de saúde da pessoa. Portanto, é preciso tratar rapidamente de um ferimento, não é? Por que seria diferente com as feridas do nosso coração? O quanto mais cedo conseguimos estancar esse sangramento, essa dor, essa angústia, mais rapidamente continuaremos a caminhar, a seguir o caminho. Porque quando estamos feridos, isso entrava o nosso caminho, faz-nos parar. O mais cedo possível é não perder a oportunidade que está naquele momento com aquela pessoa ou com aquela situação, para não deixar mais tarde, pois é mais difícil de voltar à oportunidade e esperar pelo tempo, e aquela ferida fica ali aberta. É aproveitar a oportunidade o quanto antes, o quanto está no caminho. Por que essa prisão? É interessante que essa prisão significa muita coisa. Não é só aspecto de doenças que podemos trazer para o nosso corpo, devido aos nossos sentimentos que adoeceram, a tristeza que nos levou a adoecer e que se torna então aquela doença como uma prisão até conseguirmos expurgar, até conseguirmos nos libertar. Mas se formos ver, sejam os presídios, os manicômios, estão cheios de prisioneiros da alma, de que não conseguiram superar a dor, criminosos que se deixaram levar pela agressividade, pela dor da ofensa, pelo orgulho e cometeram um crime. Não conseguiram ver aquela dor frente a frente e se deixou levar e se tornou então prisioneiro da sua dor. O adversário pode ser, não é só a outra pessoa, uma situação que nos é adversa, um obstáculo. Muitas vezes o adversário somos nós mesmos. Então, quanto precisamos olhar para dentro de nós mesmos, reconciliar conosco mesmos, para não criarmos apegos, medos e culpas, e todo o caminho pela frente, todas as nossas decisões, as nossas atitudes vão se basear naquele sentimento primeiro que não foi tratado.
podemos ver que muitas pessoas que, por traumas, por medos não resolvidos, situações não resolvidas, todas as decisões a seguir, todas as suas atitudes são comandadas por justamente esse primeiro sentimento. Então, como é importante essa passagem do Evangelho, o reconciliarmos conosco mesmos, o reconciliar com o outro, o quanto antes, porque entrava no nosso caminho todas as nossas tarefas, e é o que nós vamos ver a seguir. Ou seja, é o tentarmos lidar com a parte contrária, com tudo que nos é contrário, saber lidar com isso. Então vamos tentar aqui refletir. Primeiro, nessa primeira frase dessa passagem sobre a prisão e sobre o apego, quem não conhece a fábula do cavalo e do servo de La Fontaine, onde o cavalo e o servo, na época que os animais viviam soltos, começaram uma discussão e o cavalo tentou alcançar o servo, mas ele mais rápido não conseguiu. O cavalo, com tanta raiva, se aliou a um fazendeiro para entregar o servo e para comandá-lo, para acabar com ele, para ele ficar livre daquele servo. E foi o que o fazendeiro fez. Pegou aquele servo, o castigou tanto, fez tanto mal a ele que ele acabou realmente falecendo. E aí o cavalo, todo contente, agradece o fazendeiro e fala: agora eu vou voltar para a floresta. Não, senhor, você agora vai ficar aqui, você vai ter uma boa pastagem, vai ter uma boa comida. E ele fala assim: mas que adianta toda a fortuna se eu perco a minha liberdade? Ou seja, muitas vezes aquilo que a gente coloca como prisão para nós, contra a nossa própria liberdade de espírito, de ação. Então ele se aliou e olha o que ele teve em troca. Foi muito pior para ele. Essa é como conta a fábula. Trouxe aqui um exemplo que eu acho muito interessante, o filme The Others, Os Outros, porque ele ilustra algo que eu quero aqui transmitir, que numa reunião mediúnica acontece muito isso. Os espíritos, muitas vezes, naquele sofrimento, tomado pela sua dor, pela sua angústia, pelo querer a vingança, não enxerga os benfeitores, não enxerga os seus afetos, os seus entes queridos, que estão ali, ao lado dele, à espera dele. Mas ele, tomado de raiva, cego de raiva, como diz mesmo a frase, e que é verdadeira, ficamos cegos de raiva, não vê mais nada e perde contato e a oportunidade de tudo aquilo que ele tem de bom. Então, nesse filme, aparece justamente isso, onde a mãe e as duas crianças ficaram apegados àquele momento, não quiseram, não admitiam, né, o desencarne do pai, não admitiam que tivessem ali partido e que ela tivesse cometido o que fosse, não vou falar, mas não admitiam, e seja quem fosse os benfeitores que se aproximasse, quem tentasse ajudar, não conseguia. Então ficamos realmente cegos. É cegos pela vingança, é apego por aquele sentimento, por não conseguir sair daquela angústia. Então se torna o quê? Uma prisão, como diz a própria passagem do Evangelho. Continuando. Outra passagem do Evangelho lindíssima e que está aqui, continua então ligada à primeira. Se no momento em que apresentais a vossa oferenda no altar, vos lembrardes que vosso irmão tem algo contra vós, deixai a vossa dádiva ao pé do altar e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão, e depois voltareis para oferecer a vossa doação. Primeiro, apresentais a vossa oferenda no altar. Qualquer trabalho aqui que a gente esteja, trabalho espiritual, ou mesmo trabalho material, se tivermos uma mágoa no coração, aquilo vai ser um peso e vai impedir o trabalho. Isso é garantido. Temos um exemplo com o Chico que já falo. Portanto, essa oferenda no altar é qualquer tarefa que vamos
ofertar a Deus, ao próximo. E que isso vai pesar se a gente tiver essa mágoa, esse peso, algo que ficou para trás. Como é importante nós não fugirmos do diálogo, nós não deixarmos de olhar para a ferida, temos que olhar para a ferida e estancá-la e tratá-la. Ide antes reconciliar-vos e em segredo com Ele, é com Ele que temos que resolver. Portanto, sabe o que isso também nos lembra? O que esta passagem aqui nos traz? A reencarnação. Antes de subir a qualquer plano superior, para que nós possamos evoluir, ide, voltai à terra e reconciliai-vos com aqueles que ficaram para trás e que precisa reconciliar, rever, restabelecer ligação. Portanto, fala-nos aqui da reencarnação. E eu, por experiência, sei quantas vezes, com alguma aflição, alguma mágoa, chorava para que a espiritualidade me isolasse, para que não atrapalhasse o trabalho. Isso foi há muito tempo. E quando saía da tarefa, saía a chorar, orando, para que eu conseguisse superar aquela dor, aquela angústia. E com o tempo, eu fiquei tão feliz quando vi que aquilo havia desaparecido. E senti que a oração havia sido escutada. Portanto, como é importante nós buscarmos a ajuda, ir de encontro, porque sabemos que aquilo pode nos atrapalhar. Então eu fico muito aflita em não deixar passar um momento, porque eu sei que não posso mais perder tempo. É preciso aproveitar a encarnação. Lembrando aqui de uma passagem de Maria com Judas, quando é ela que vai resgatá-lo no umbral. Permitam-me ler porque é um poema lindíssimo de Maria Dolores e que vou ler aqui rapidamente alguns trechos. E que mostra Ela não precisava, mas ele precisava que ela fosse ao encontro dele. Depois de muito tempo, Judas, cego no além, era triste a paisagem, cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, que ele não conseguia divisar, não conseguia enxergá-la, não sabia quem era. Chega e afaga a cabeça do infeliz. Meu filho, por que choras? Acaso não sabeis, diz ele, não ouviste falar em Judas, o traidor? A princípio julguei poder fazê-lo rei. Nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrareis minha dor infinita. Um assunto que lastimo é unicamente meu, diz ele. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas. A bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Terás em breve uma existência nova, não te sintas sozinho ou desprezado. E ele responde: mãe, não me venhas aqui com isso. Minha mãe afastou-se de mim e chamou-me de monstro. Não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. E ela responde: virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento e terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E perguntou ele: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor. E ela responde: meu filho, eu sou Maria, sou mãe de Jesus. Então é assim que Judas consegue se reerguer. Como é importante nós estamos então frente a frente. Não fugimos do medo, da culpa, estarmos e
tratarmos, irmos ao encontro desses sentimentos que nos afetam e que impactam o nosso caminho, as nossas decisões. Outro exemplo, no mesmo filme que falei, aqui a personagem se mostra realmente apegada àquelas ideias, como eu já havia falado. E num outro filme, que se chama Uma Vida Inacabada, na tradução em inglês também é o mesmo, esses 3 atores eu achei interessante porque eles mostram o perdão por 3 pontos de vista diferentes. O primeiro, o perdão à natureza. O segundo, ao perdão a si mesmo. E o terceiro, o perdão ao outro. O primeiro personagem da esquerda, Morgan Freeman, ele se vê então frente a frente e só assim eles conseguiram seguir adiante. Depois de tanto tempo que passaram com aquela dor, conseguiram seguir adiante. Ele teve que perdoar o urso que o atacou. Ela teve que estar frente a frente com a lembrança do passado, de um desastre que ela se culpava, e ela se machucava a vida toda por isso. Ela se entregava a pessoas que não a amavam, e se machucava e se culpava, até que ela teve que reaver a situação frente a frente de novo. E o terceiro, Robson Redford, ele também, só que com a culpa, culpando a ela pela morte do filho. Os 3 tiveram que ficar frente a frente para poder seguir adiante. E não passavam dali se não perdoassem. A vida os fez assim. Achei interessante a ilustração, trazer aqui a ilustração através da arte. Mas, continuando. Outra passagem do Evangelho que nos mostra como apaziguar a mágoa. Um dos caminhos. Apenas os apaziguamos pela renúncia ao ódio, isto é, pela caridade. Que a caridade, além do efeito de impedi-los de fazer o mal, tem o de reconduzi-los à via do bem e de contribuir para a sua salvação. E aí lembramos daquela passagem do Chico, que já devem conhecer, com a sua vizinha. Chico acaba por acolher um cãozinho que tinha muitos problemas de saúde, alguma deficiência. Então, durante anos, o Chico tinha que, ao chegar das tarefas da casa espírita, ir tratar o cãozinho. Então, isso dava ali muito trabalho. Essa vizinha, com pena do Chico, né, por todo aquele trabalho que ele estava tendo, resolve abreviar a vida do cãozinho, que já estava muito doente, e dá-lhe veneno. O cãozinho desencarna. Quando o Chico chega em casa, então estranha que o cãozinho não venha latir, e aí se depara com um cãozinho assim. Ele chora muito, mas aí o tempo passa um pouco e outra vizinha, outra amiga acaba por falar ao Chico, né? Chico, não, eu acho que eu devo falar isso a você. E ela fala o ocorrido, o que havia acontecido verdadeiramente. E o Chico diz assim: não me diga uma coisa dessas. E ele se entristece. Depois de um tempo, Emmanuel chega a ele e diz assim: Chico, você precisa se desfazer dessa mágoa porque está atrapalhando o trabalho. Foi aquilo que falei há pouco. E ele: como é que eu vou fazer isso? E aí Emmanuel sugere: veja algo que ela queira muito. E o Chico então tentou saber do que aquela vizinha precisava, e ficaram a saber que ela precisava de uma máquina de costura, que isso ela queria muito, porque isso ia ajudar nas despesas da casa. Então o Chico, com muito sacrifício, pagando mensalmente, adquire a máquina de costura e vai junto com o fornecedor entregar a casa da vizinha. Ela, quando olha, muito feliz, o abraça muito contente, e ele diz que aí ele sente então o coração se libertar, e ele percebe assim uma luz em seu coração. Portanto,
é justamente como Francisco de Assis diz: é dando que se recebe. É dando paz, amor, que recebemos o amor, o perdão. É perdoando que se é perdoado. É exatamente tal como a oração. Não esquecendo que, como nós falamos aqui sobre o altar, sobre o id, a reencarnação coloca aqueles do passado frente a frente, porque é necessário. E a caridade, a misericórdia divina os une para que consigam ultrapassar pelo amor, porque o amor cobre a multidão de pecados, de toda dor, de todo sofrimento. E não há fé que não supere qualquer tendência negativa. Continuando. Trazemos aqui um exemplo para mostrarmos que, mesmo diante do erro, temos vários caminhos a tomar. E que não é preciso dor. Pode ser o caminho da construção. Neste caso, temos 3 médicos que, durante a guerra, eles estavam então no campo de refugiados, onde então chegavam muitos convalescentes, tanto do país deles como do país inimigo. O que eles faziam? Aqueles soldados do país inimigo, eles maltratavam. Isso pesou muito para eles a nível espiritual, porque quando desencarnaram, esses espíritos estavam ali a condená-los, a julgá-los. Aquilo pesou-lhes muito na consciência, a forma como eles agiram com aqueles soldados durante a guerra. Na espiritualidade, eles então se aperceberam do grave erro que haviam cometido. Só que os 3, apesar de terem cometido o mesmo delito, tiveram reações diferentes. O primeiro caiu no remorso. Precisou de muitos tratamentos espirituais, mesmo no plano espiritual, até que, como ele foi se culpando, isso vai marcando o perispírito. Portanto, tanto nós, como encarnados, como desencarnados, os nossos pensamentos podem nos afetar muito. Então, ele renasce com deficiência, para expurgar toda aquela culpa que ele sentia, que ele jogou, para o perispírito, que foi registrado pelo perispírito. Então ele renasce com a deficiência, devido ao remorso e devido à culpa. O segundo médico, que havia cometido o mesmo delito, ele respondeu com a resiliência, com a aceitação, com a vontade de querer melhorar, de querer construir e recomeçar aquilo que ele havia destruído. Então ele renasce como médico novamente, mas na Cruz Vermelha. Tanto que quando ele está então em África, numa das tarefas, uma das enfermeiras diz assim: como você, tão jovem, tão bonito, está aqui nessa luta, nesse solo tão inóspito, hostil, nessas dificuldades materiais tão grandes, pela qual passamos aqui para salvar estas vidas. E ele, totalmente resignado, sentindo no coração, não lembrando o que aconteceu no passado, mas lembrando pelo próprio sentimento, pelo coração que havia registrado, que ele precisava continuar e que ele precisava estar ali. Aquela era a tarefa dele. Portanto, ele seguiu o caminho construtivo. Não é preciso o caminho da dor, não é preciso seguir o caminho da culpa, nos apegarmos e nos aprisionarmos. Não, ele quis refazer o caminho, quis corrigir logo. O terceiro exemplo, o terceiro médico, esse foi, digamos que talvez o pior dos dois, porque ele não tinha nem se culpava, ele nem se resignava, ele simplesmente não aceitava que ele tinha feito aquilo. Portanto, ele ainda não tinha chegado nem no caminho dos outros 2. Então, ele se sentia infeliz, inquieto, nervoso, insatisfeito, e sentia que estavam a persegui-lo devido ao passado, o que aqueles espíritos depois, os julgaram e mostraram o que eles haviam feito. E ele acabou adquirindo, então,
a doença, de tanto também insatisfação, e adoeceu pelo cancro. 3 caminhos diferentes, o mesmo delito, 3 caminhos diferentes. A reconciliação conosco mesmo, a reconciliação com a vida, como pode ser feita. E não nos aprisionarmos pela culpa, ou pelo remorso, ou pela não aceitação. Falando da culpa e do auto-perdão, nós já vimos nas jornadas que alguns médicos já nos mostraram e nos trouxeram estes exemplos que se encaixam bem aqui, Judas e Pedro. Também outros 2 caminhos diferentes. Ambos negaram a Jesus, mas ambos tomaram caminhos diferentes. Judas se entregou à culpa, ao remorso, ao suicídio, à dor. Pedro tentou reconstruir e ajudar a muitas pessoas. 2 exemplos diferentes do caminho que podemos tomar. Continuando no Evangelho, esta passagem que nos mostra a evolução da lei da justiça, da lei de Italião. Aprendeste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E eu vos digo, se alguém vos bater na face direita, dá-lhes a outra face. Para o orgulhoso, esta máxima parece uma covardia. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. O revide, a vontade de revidar, é muito diferente do sentimento que leva à defesa, da sobrevivência, como fala no Livro dos Espíritos. Que não se deve retribuir o mal com o mal, mas sim oferecer a outra face. Certa feita, então, estava a ler uma das histórias daquele autor Augusto Cury, quando ele fala de um professor que, quando entra na primeira vez na sala de aula, na sua primeira aula, os alunos aprontam uma com ele, colocam uma lata de lixo para que ele tropeçasse. Ele realmente não se apercebeu, ele caiu, e aí todos caíram na gargalhada. Ele ficou só em silêncio, olhando para eles, esperando que acabassem. Ficou aquele silêncio, ainda durante muito tempo, assim, ficou aquele silêncio, ele olhando. De repente ele começa a fazer movimentos de karatê. E aí eles se aperceberam que ele era faixa preta de karatê, mostrando que ele também podia fazer alguma coisa. E depois ele diz assim: quem foi que fez isso? E aí acabaram por indicar quem era a pessoa, e ele diz assim: o que você fez é muito errado, não se faz a ninguém. Desrespeitar alguém. Mas não é por isso que eu te vejo como um adversário. Eu te vejo como alguém que eu quero conhecer, alguém que é especial, que tem algo de especial dentro de você. Ou seja, ele respondeu com a generosidade. Quero te conhecer melhor, não vou te condenar só por este ato. Quero conhecê-lo no todo, porque eu sei que algo de bom há em você. Essa foi a resposta dele. Neste filme, hoje venho com vários exemplos de arte, mas neste filme que fala sobre Mandela, como nos outros filmes e no livro que eu li também, da biografia, neste do Invictus, algumas coisas gostaria aqui de destacar. A forma como este homem superou o rancor, como ele buscou, através de um recurso que unia os 2 povos que estavam em revanche, que foi através do esporte, que tentou então unir. A resposta que ele deu à filha, quando o povo, quando a família pedia por vingança, e ele diz: chega de ódio, isso não leva a nada, temos que mudar. Não se deixe levar só pelos seus sentimentos, não seja egoísta. Olha como ele diz à filha. E quando ele retoma e toma então o poder, o governo, ele não demite aqueles que eram da posição contrária, não, ele quer conhecer aqueles funcionários, ele os mantém lá, não os manda embora, porque se você é bom nisso aqui que você faz, vai continuar aqui em pró
do país, não porque é contra mim, mas em prol do que nós estamos aqui a fazer. Qual é o nosso objetivo, o nosso foco? Ele respeitava o funcionário e tentava saber mais da vida do outro, ou seja, mostrou como superar a adversidade, a contrariedade, que para mim foi um grande exemplo. Continuando, quando o Evangelho nos diz amar os inimigos, e aí estranhamos como é que nós podemos amar. Só que este amar, aqui o Evangelho explica melhor, porque, claro, não podemos ter o mesmo sentimento com os amigos, a vibração, a mesma vibração com que um inimigo, alguém que não se sente tão bem. Então, ele diz simplesmente aqui no Evangelho, é não ter por eles uma afeição que não é natural, mas é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É não criar obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. Não colocar-lhes obstáculos. É estender-lhes uma mão benfazeja em caso de necessidade. Assim como aconteceu com Chico. E eu sei que quando estamos nessa situação e quando a pessoa está com uma necessidade e aproveitamos aquele momento para tentar essa reconciliação e ajudá-la no que ela estiver precisando, é garantido que o perdão vem pelos sentimentos, não é nem pelas palavras. Aquilo, ou seja, não é preciso articular as palavras, é o que eu quero dizer, mas pela atitude em si. Ou seja, basta que oremos também pela pessoa, e isso chega também até ela. Basta que não desejemos mal. Já teríamos avançado muito. E aí temos que perguntar novamente, mas afinal, quem é o inimigo? Quem é o adversário? Será que é só aquele que é diferente de nós, que pensa diferente de nós, que tem outra cultura, que tem diferenças quaisquer? Será que isso é um inimigo só porque pensa diferente? Só porque é diferente? Ou será que nós mesmos somos o nosso inimigo? A nossa sombra? Aquilo que ainda temos, que ainda nem descobrimos, o que de negativo, de tendências negativas que precisamos ainda tratar e que nos trai no meio do caminho. Ou aqueles que deixamos para trás ao longo do caminho. Isso acontece tanto individualmente, na família, e que voltam na família, como nos países. Aqueles países, os imigrantes então que voltam para a terra e que pedem acolhimento, quem sabe foram aqueles que foram deixados para trás. Quem sabe foram aqueles que em outrora foram atacados em suas casas e que agora vêm pedir uma casa, um abrigo. E a providência divina está dando uma excelente oportunidade de ressarcirmos esse débito do passado. Quantas histórias de desavenças temos ao longo da história da humanidade e que temos que reconciliar agora, aproveitar a oportunidade agora. Esse mesmo professor que contava a história chega então para os alunos e pergunta assim: quem de vocês aqui tem uma mágoa contra alguém? E, para surpresa dele, mais de 50% da sala levantou a mão. E ele diz assim: e quem de vocês já viu algo de bom nesse inimigo ou nessa pessoa que o magoou? Ninguém levantava a mão, ninguém tinha parado para pensar alguma coisa boa que ele teria. Até que um deles reage e diz: eu realmente tenho uma mágoa com meu amigo porque ele pegou minha namorada, tirou minha namorada. Mas agora pensando, ele realmente tem muitas coisas boas, que era aquilo que os uniram como amigos, não é? E que tem que ser lembrado.
E aí outro aluno levanta a mão e fala: eu tenho mágoa contra o meu pai, porque estamos sempre a brigar. E aí o professor disse assim: quem de vocês tem mágoa com o pai ou com a mãe? E um grande número levanta a mão, para a surpresa dele também. E ele diz assim: quem de vocês conhece o seu pai ou sua mãe? Quem de vocês conhece as suas tristezas, as suas alegrias, os momentos mais felizes ou os momentos mais tristes? E todos ficaram assim: realmente não conhecemos. Portanto, não conhecemos o contrário, aquilo que estamos a atacar. E como é importante ir ao encontro e conhecer, para reconciliar. Reconciliar e ter a paz consigo mesmo e com ele. Então, um dos casos conta o aluno, né, que certa feita, o professor conta essa história, né, certa feita um aluno nunca levava os amigos a casa porque ele tinha vergonha do pai. O pai tinha cicatriz, estava numa cadeira de rodas e tinha cicatrizes no rosto muito marcantes, que impressiona. Então ele tinha vergonha de levar os amigos. Até que certa feita ele fica doente e eles têm que fazer um trabalho de escola para o dia seguinte. Então os amigos vão lá de surpresa. E quando chegam lá, quem é que os recebe? É o pai. E aí eles ficam assim, surpresos, né? Eles observam, não estavam à espera, mas entram e se acomodam e ele brinca, o próprio pai brinca com a situação e diz assim: desculpa, eu sei que eu sou muito feio, mas eu não ataco ninguém, pode entrar. E brinca, né, com a situação para deixá-los à vontade. Aí aparece o filho todo assustado e eles começam a fazer o trabalho e o pai começa a participar e ajudá-los. E aí eles observam o quanto aquele homem é sábio, o quanto ele lia um livro por semana, o quanto os ajudou. Até que eles, muito à vontade, já ao fim da conversa, ao fim do trabalho, resolvem perguntar: mas senhor, o que o fez ficar assim? Algo que nem o filho havia perguntado. E aí o pai responde assim: pois nós nunca falamos ao meu filho porque eu não queria que ele se culpasse pelo acontecido, mas quando ele era bebê, nós estávamos no Hotel Fazenda e nós fomos passear e o deixamos com a babá. No entanto, a alguns metros, olhamos para trás e vimos o hotel em chamas. Voltamos a correr, olho estupefato para a babá que estava fora do hotel, à porta do hotel. Perguntei pela criança e ela falou que não conseguiu entrar porque não deixaram entrar de volta os bombeiros. Aí ele corre desesperado, ultrapassa todas as barreiras e vai buscar o filho. Consegue buscar o filho, mas quando está a sair, vinha um bombeiro de encontro a ele para pegar a criança. Uma pilar cai em cima dele. Na hora que ele entrega a criança, ele cai e parte a coluna. E o fogo, com aquelas chamas que caíram, também atinge o rosto dele. Portanto, ele fala: filho, foi por amor a você, foi para te salvar. Mas eu não queria que você se culpasse, por isso nunca havia contado. E olha a história que ele não sabia do pai e tinha vergonha do pai. Quantas coisas que não conhecemos do nosso adversário, mas como diz Mandela, quando nós vamos ao encontro, quando ele foi ao campo conhecer aquelas crianças que estavam desprovidas de muitas coisas materiais, quando ele vai de encontro, e é que ele diz: eu fui de encontro àquele time que era contrário, para conhecê-los, porque só assim nós conhecemos o outro com quem estamos a lidar. E ele diz que, na maioria das vezes, quando você vê o bem, sempre quando você vê o bem na outra pessoa, a probabilidade dele retornar com algo melhor é muito maior. Continuando. Ou seja, nós somos um verdadeiro iceberg. Conhecemos alguma coisa de nós mesmos que está fora d'água, mas não sabemos aquilo que está submerso. Temos muito a conhecer, tanto de nós como do outro. Estamos em evolução, o outro também está em evolução. A maldade não é o estado permanente dos homens, é uma imperfeição momentânea. Atire a primeira pedra aquele que estiver isento de erro. Esta é uma frase que deveria nos comandar sempre.
Quem sou eu para condenar aquele que está aparecendo no noticiário? Sabe Deus o que eu fiz no passado? Sabe Deus como será meu futuro? Sabe Deus o que ele passou? Que obsessões estavam envolvendo para ele chegar àquele ponto? Tentar entender, tentar nos colocarmos, né, realmente no lugar do outro. Todas as suas dores, o que ele carrega de encarnações. É difícil. Quando começamos a pensar assim, portanto, trabalhando o nosso sentimento, quando estamos virados, né, de brigados, mas a nossa criança interior, a nossa essência divina, que era a reconciliação. Como enxergamos a justiça ao longo do tempo? Essa história eu achei interessante, que é de um casal onde ela se aproveita dele, se aproxima dele toda assim se fazendo de vítima, que havia sido abandonado pelo outro namorado, que precisava de dinheiro, né, porque estaria grávida, etc, etc, etc. E ele a resolve ajudar, resolve acolhê-la, fica um tempo com ela, até que ela o larga, o abandona, ele fica sabendo que tudo aquilo era mentira, então ele cria muita mágoa dentro dele. Bom, nessa história, se formos ver por esses 3 pontos de vista, Moisés, Aristóteles e Sêneca, vamos ver análises diferentes e como foi evoluindo a justiça ao longo do tempo, desde a lei de Talião. Por Moisés é a vingança, o olho por olho, dente por dente. Aristóteles não aceita a injustiça, deve-se fazer com que cumpra alguma coisa, um ressarcimento, mas devendo ser respeitador, não atentar contra o outro. Já aí é meio caminho andado, né, que pudemos evoluir aí na questão de como lidamos com a injustiça. Já no terceiro ponto de vista, e mais sábio, e que também dentro da doutrina espírita a temos, é não criar expectativas irreais, ou seja, né, idealizarmos um mundo quando na verdade nós sabemos que o mundo não é perfeito, que nós ainda estamos num grau de evolução com muitas imperfeições. Portanto, ainda somos falíveis. Então não é esperar a infalibilidade do outro, não criarmos essas expectativas irreais. Então cada qual tem a sua parcela, ou seja, se deixou enganar, é porque também tem que aprender a não se deixar levar por isso. Não sendo sábio, poderá sofrer. Então é algo mais, como nós fomos então evoluindo para não criarmos essas expectativas irreais e criarmos a mágoa. Ou seja, podemos buscar a ajuda, como eu dei o exemplo da prece, e perseverarmos, porque é como todo sentimento que estamos, virtudes que estamos tentando criar, tentando fortalecer, é como também na matéria intelectual. Na matemática, para ficarmos exímios, nós temos que fazer muito exercício, temos que repetir o exercício e repetir até termos aquele conhecimento consolidado. Por que seria diferente com o sentimento? Caridade, amor, generosidade, atenção, é algo que vamos exercitando, não é algo que nós adquirimos. De um dia, no outro dia, acordamos, já adquirimos, hoje me tornei muito amorosa. Não, é algo gradativo que vamos crescendo e amadurecendo aquele sentimento e cada vez menos materialistas e mais espiritualizados. Portanto, é um exercício que fazemos constante, é perseverar nesse exercício. Buscai e achareis, ajuda-te que o céu te ajudará. A oração, como o exemplo que eu dei no início. O que quer que seja que peças na prece, crede que obtereis. É o exercício da intuição, é o exercício de abrirmos o coração. Então ide
estar no seu mundo e pedir a ajuda, a inspiração para superar aquela dificuldade. Certa feita, a mãe que se vê em situação difícil com o filho, onde eles estão os dois num ponto de agressividade e falando um mais alto que o outro. Ela então, triste com a situação que não consegue controlar, entra em oração. Numa oração sincera, pedindo a inspiração para como lidar com o filho, com a situação. E ao final da oração, ela nos diz que sente uma resposta, alguém a lhe falar assim: você já aprendeu como lidar com isso. Lembre-se, ofereça a outra face. Então, ela cai em si, numa nova situação em que repete-se aquela situação da agressividade do filho levantar a voz, ela controla e fala: baixa o tom de voz, menos, e controla, toma rédeas da situação e conversa com ele, ou seja, oferecendo a outra face o entendimento, ao invés do revide. Um senhor que ia na casa espírita onde estava Chico, ele tinha sido muito agredido por outro concidadão da cidade. E ele chegava na casa espírita tentando pedir ajuda porque ele estava com vontade de realmente matar o homem. E aí vinha Bezerra de Menezes com um recado para que ele se acalmasse, que a situação ia passar, que o tempo ia passar. Então ele, cada vez que ele ia tomar passe, então ele estava ali tentando perseverar, tentando aguentar um pouco. A dor não passava, mas ele tentava ali, a espiritualidade amparando. Então ele entrava na casa espírita e falava: venham me abastecer com mais gasolina, que era para ele se acalmar. Até que um tempo depois, muito tempo depois, né, ele continua ali e vai tentando a espiritualidade acalmá-lo, até que ele sabe que aquela pessoa desencarna. E aí ele pensa: eu ia me comprometer gravemente quando a pessoa já estava para partir. E aí ele percebeu que aquilo foi passando, que ele não revidou, isso foi bom também para a outra pessoa. E ele viu que a coisa, ou seja, ele foi perseverando e o passe foi o ajudando a se acalmá-lo. Esta música, já não dá mais tempo, estamos a esgotar o nosso tempo, mas esse CD que eu acho lindo, mostra-nos que não devemos nos fixar mentalmente na dor, temos que ter a distância psíquica, ou seja, ele fala justamente disso. Liberte-se, releve, esquece, que o perdão vem depois, aos poucos. Para agora, tire o foco. Esqueça aquela pessoa para agora. Deixe passar o tempo, que vai ver que com o tempo o perdão vai chegar. Mas para agora, releve. Quanto fel o teu ódio já juntou, miasmas em torno de si, que é o que traz a mágoa, né? Afeta o nosso corpo físico, afeta a nossa psique. Portanto, é a harmonização pela prece. Essa música é lindíssima, toda a letra, mas eu ia lê-la, mas já não é mais possível. No tempo, temos que partir para o encerramento. Trabalhando a emoção, nos conhecendo melhor, vamos conhecer o próximo, sabendo que somos imperfeitos e que temos que não criar expectativas altas. Seja nos pequenos gestos, como dizia Chico, nós falamos assim: não leva o desaforo para casa, mas aí o Chico dizia: não leva o desaforo, mas leva o desemprego. Então ele falava assim: aguente um bocado, tenha paciência, não é? Então, porque a surra depois vem no final do dia. Então ele dizia para como devemos reagir a tudo isso, porque quanto mais nos elevarmos, menos seremos magoados. Aqui também mostra uma lição do livro, da obra Os Mensageiros, como a pessoa foi a pouco se desvencilhando da dor e não criarmos expectativas irreais, né? Pensando que os outros
também erram. Não criarmos expectativas altas, respeitar o outro do jeito que é. Isso evita mágoas. Vou passar e vamos chegar ao final e pensar assim, como Jesus, o Evangelho nos diz isso, quando você tiver dúvidas, pense em como Jesus reagiria, pensar como é que ele reagiu em muitos momentos. E é como o exercício que eu tento fazer, perante o ataque, perante a ingratidão, perante a humanidade, que resposta ele deu? As respostas foram estas: disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, ou seja, não criem expectativas altas de que vai ser um mar de rosas. Não, nós estamos aqui realmente para aprender. E o mais importante é como lidamos com a dor que virá. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Embainha tua espada, Pedro. Porque quem pela espada fere, pela espada será ferido. Ou seja, o não revidar. Jesus, quando foi preso, ele não ficou ali a discutir, a revidar do que adiantar. Ele respeitou. Dai a César o que é de César. Ele deu o que foi possível também a nós. E teve que respeitar porque sabia que o mundo não ia entender além daquilo que ele já havia passado. Sabia que não podia criar expectativas altas. Ele sabia, quando veio à Terra, o que esperava, o estado da humanidade. Tanto que ele falou ao final: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Saber que nós estamos todos no caminho, que ainda somos ignorantes, e magoamos muitas vezes sem querer, e Dr. Bezerra nos diz que nós erramos muito mais por ignorância do que por maldade mesmo. E porque não sabe dar outra resposta. Jesus sabia disso, os benfeitores sabem qual é o nosso estado. Por isso ele não criou expectativas irreais. A mensagem que eu vos deixo desta obra, a Religião dos Espíritos: se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Encontrarás nos caluniadores almas invigilantes que a peçonha do mal entenebreceu e revelarás toda a ofensa com que te martirizem as horas. Reconhecerás a ignorância em toda manifestação contrária à justiça e descobrirás a miséria por fruto dessa mesma ignorância. Em toda parte onde o sofrimento plasma o cárcere da delinquência, o deserto do desespero. Se tiveres amor, saberás assim cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. Portanto, lembrando novamente desta escultura, que a violência externa é fruto da nossa desorganização interna. Que consigamos reconciliar conosco mesmo. Que o mundo consiga reconciliar e ultrapassar esta difícil situação que envolve todo o planeta. Vibraremos por essa reconciliação, pela vitória do bem no coração de cada um. Muita paz a todos. Agradeço mais uma vez, como sempre, pela paciência com que estiveram me ouvir. E agradeço muito o aprendizado. Muita paz. Queridos companheiros, nós chegamos ao final do nosso trabalho de hoje e, através destes exemplos que a nossa Andréa nos trouxe, temos na doutrina como base e como referência para as nossas vidas a reencarnação, em que Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, é Pai de amor e bondade e não castiga, mas dá a oportunidade
de nós ressarcir os nossos males e os nossos débitos. E a doutrina espírita segue essa base de explicação, esses exemplos que nós vamos aos poucos, através do conhecimento e de sabedoria, saber que realmente a reencarnação nos demonstra de onde viemos, a razão por que estamos e para onde vamos. Falou aqui de Judas. Eu só comecei a perceber e a dar o valor e a ver em Judas um irmão depois que eu fui para a doutrina espírita. E fiquei sabendo que Judas, numa reencarnação posterior, foi Joana d'Arc, em que ela teve a oportunidade de pagar o seu gesto, a sua vida, através do bem. E é a única solução e a oportunidade que nós temos numa presente encarnação. E as casas espíritas têm essa vertente da assistência social, porque dá a oportunidade das pessoas trabalharem no sentido do bem. Não é? É como um mordomo infiel que paga as suas dívidas com os bens do seu mordomo. Se nós verificarmos bem, quando é feita a sopa, tudo foi dado, oferecido, e ele foi fazer caridade com aquilo que não lhe pertencia, que era do mordomo, que era do patrão. A casa espírita tem essa vertente muito importante que muita gente não se apercebe. Além de que define bem esmola de caridade. Porque tem algo mais em quando a pessoa vai dar, está ressarcindo o seu passado através do bem que possa ofertar ao seu semelhante. Aí é que está o entendimento da vontade de Deus, que é nosso Pai.